Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Liturgia de 11 de janeiro de 2021, segunda-feira, primeira semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia da primeira semana. Antífona da entrada. Ergamos os nossos olhos para aquele que tem o céu como trono, a multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz, eis aquele cujo poder é eterno. Oração do dia. Ó Deus, atendei como o Pai as preces do nosso povo. Dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vamos à primeira leitura. Leitura da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos do 1 ao 6. Muitas vezes, e de muitos modos, falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, ele nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Ele foi posto tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez, tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Mas, quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz, todos os anjos devem adorá-lo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial. É o Salmo 97, versículos do 1 ao 2, o 6º, 7º C e o 9º, refrão 7C. Adorai o Senhor Deus, vós anjos todos. Repitamos. Adorai o Senhor Deus, vós anjos todos. Deus é rei. Exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Adorai o Senhor Deus, vós anjos todos. E assim proclama o céu sua justiça, todos os povos podem ver a sua glória. Aos pés de Deus vêm se prostrar todos os deuses. Adorai o Senhor Deus, vós anjos todos, porque vós sois o Altíssimo, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. Adorai o Senhor Deus, vós anjos todos. Repitamos, adorai o Senhor Deus, vós anjos todos. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando, o reino de Deus está chegando. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 1, versículos do 14 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor.
Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Liturgia comentada é uma interpretação, uma espécie de exegese, escrita por Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Puseram-se a seguir Jesus, Marcos, capítulo 1, versículos do 14 ao 20. Em sua homilia número 5, São Gregório Magno, que viveu entre 540 e 604 d.C., comenta a atitude de Pedro e André, que prontamente deixaram suas redes ao chamado de Jesus, e chama nossa atenção antes para as disposições do coração do que para os bens abandonados. Muito deixou aquele que tudo abandonou, ainda que fosse pouca coisa. Assim sendo, prossegue São Gregório, ao ver que alguns deixam grandes bens, ninguém diga: bem que eu queria imitar aqueles que assim se desapegam do mundo, mas nada tenho que eu possa deixar. Vós abandonais tudo, meus irmãos, quando renunciais aos desejos terrestres. Nossos bens exteriores, ainda que pequenos, são suficientes aos olhos do Senhor. É o coração que ele olha, não a fortuna. Ele não pesa o valor comercial do sacrifício, mas a intenção daquele que o oferece. Na visão de Gregório Magno, se considerarmos os bens exteriores, nossos santos mercadores obtiveram a vida eterna, que é a dos anjos, em troca de uma barca e algumas redes. Ele tem razão, o reino de Deus não tem preço, e, no entanto, te custa exatamente aquilo que tens. Custou a Pedro e André o abandono de uma barca e umas redes. Custou a viúva 2 moedinhas de prata, conforme Lucas 21, versículo 2. Custou a alguém um copo de água fresca, conforme Mateus, capítulo 10, versículo 42. O reino de Deus, já o dissemos, te custa aquilo que tens. Vede, pois, meus irmãos, que não há nada mais fácil de adquirir, nem mais precioso de possuir. De onde terá vindo a nós a ilusão, a falsa e dolorida impressão de que o seguimento de Jesus é um fardo insuportável? Como foi que o simples pensamento da posse do reino, que nos é oferecido de graça, desperte em nosso coração uma sensação de perda? Porque até os pais estremecem quando um filho se dispõe à vida consagrada. São Gregório vai adiante. No nascimento do Redentor, mostraram-se os habitantes do céu a clamar: glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens de boa vontade. Lucas capítulo 2, versículo 14. De fato, aos olhos de Deus, a mão nunca estará vazia de presentes se o íntimo do coração estiver cheio de boa vontade. Daí a palavra do salmista: estão em mim, meu Deus, os presentes que irei oferecer em teu louvor. Salmo 56, versículo 13 da Vulgata. É como se ele dissesse abertamente: mesmo que eu não tenha de exterior para te oferecer, não tenha nada de exterior para te oferecer, encontro em mim mesmo aquilo que depositarei sobre o altar em teu louvor. Pensando bem, a barca deixada por Pedro era velha e às vezes ameaçava naufragar, conforme Mateus
capítulo 8, versículo 24, e Lucas, capítulo 5, versículo 7b. As redes que os discípulos abandonaram eram redes bem velhas, exigindo frequentes reparos, conforme Mateus, capítulo 4, versículo 21b. O lago em que pescavam dependia de milagres para dar algum peixe, conforme Lucas 5, versículos do 5 ao 6, e Mateus 17, versículo 27, ou João 21, versículo 6. Grandes bens eles deixaram, não? Serão bens assim tão valiosos que hesitamos em abandonar por Jesus? Reflitamos e orai sem cessar. Como retribuir ao Senhor tudo o que me fez de bem? Salmo 116, versículo 12. Agora vamos ao santo do dia, um texto do padre Evaldo César de Souza. Ele escreve para o site a12.com. Mas antes eu quero dizer que podem utilizar os vídeos que estão nos meus endereços eletrônicos à vontade. Meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Usem à vontade gratuitamente, porque a ordem é de Jesus. Ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. 11 de janeiro é dia de São Teodósio, um presente de Deus. Teodósio, cujo nome significa um presente de Deus, nasceu na Capadócia em 423, de pais ricos, nobres e cristãos. Recebeu uma boa e sólida formação dentro dos preceitos da fé católica. Um dia, lendo a história de Abraão, identificou-se com ele e decidiu sair de sua terra em busca de Deus. Peregrinou para a Terra Santa. Dotado de dons especiais, como da profecia, prodígio, cura e conselho, Teodósio entrou então para um convento, mas sentia que aquela não era a sua obra. Preferia a vida solitária da comunidade monástica, do deserto, como era usual naquela época. Foi habitar numa caverna. Ali entregou-se a duras penitências e orações, passando a pregar com um senso de humildade que contagiava a todos que por lá passavam. Logo começou a receber discípulos e outros monges, formando uma nova comunidade religiosa. Construiu também 3 hospitais e ergueu 4 igrejas. Mas por causa de perseguições religiosas, foi exilado pelo imperador Anastácio. Teodósio morreu com 105 anos em 529. Seu enterro foi acompanhado pelo arcebispo de Jerusalém e inúmeras graças e prodígios foram alcançados pelo seu nome. Reflexão. São Teodósio realizou seu trabalho com muita sabedoria e humildade e foi testemunha de uma vida santa e cheia de oração. Usou seus dias para o serviço em favor dos mais pobres, mas nunca esqueceu-se da oração, do trabalho e o descanso. Oração. Rezemos. Deus, nosso Pai, educa-nos para o amor, para o perdão, para a paz. Saibamos vos agradecer pelas maravilhas que operais em nós. Dai-nos a fé que remove montanhas e a esperança que nos faz atravessar vales tenebrosos sem vacilar. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Deus do impossível. Ele proverá. E Maranata, como dizem os protestantes e evangélicos, Maranata com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizem os católicos, com a tônica na última sílaba. O significado é o mesmo. E nós somos todos irmãos. Vinde, Senhor Jesus, é o que significa. Um dia ele vai voltar, esteja pronto, arrependa-se dos seus pecados, reconcilie-se com Deus. Tenha fé, esperança, amor, as 3 virtudes teologais. E no dia que ele voltar, vai levar você e a mim e a todos para a eternidade, onde haverá felicidade em plenitude. Shalom Adonai, a paz de Deus.